Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. Conheça o adversário do Brasil nas oitavas de final. Lamine Yamal vê Espanha melhor que a França na Copa do Mundo. Classificação do México é marcada por recordes e avanços do futebol mexicano. E na reportagem do dia, a França fortalece o favoritismo. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. Noruega elimina a Costa do Marfim e enfrenta o Brasil nas oitavas de final. Todos os detalhes da classificação com o repórter Bruno Goulart. A Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2-1 ontem em Dallas, nos Estados Unidos, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os escandinavos abriram o placar no primeiro tempo com Antônio Nusa, cederam o empate para Amad Diallo, mas buscaram a vitória com Erling Haaland aos 41 minutos do segundo tempo. Foi o quinto gol de Haaland na Copa, apenas um a menos que Lionel Messi, atual artilheiro do torneio. O centroavante do Manchester City tem mais gols do que jogos pela seleção norueguesa, 60 em 53 partidas. A Noruega foi uma das 4 seleções que se classificaram para a Copa com 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Nas oitavas de final de 2026, a seleção escandinava enfrenta o Brasil, e o duelo tem um antecedente marcante na história das Copas do Mundo. Em 1998, na fase de grupos, as duas seleções se enfrentaram em Marselha, na França. Com o Brasil já classificado, a Noruega precisava vencer para avançar, e fez exatamente isso. De 1-0 para os brasileiros, os escandinavos viraram para 2-1 nos últimos minutos, com um pênalti convertido nos acréscimos. Aquela foi a melhor campanha da Noruega em Copas, e parou justamente nas oitavas. Agora, 28 anos depois, Brasil e Noruega se reencontram em uma partida eliminatória, onde o Brasil tenta superar a mística de nunca ter vencido a Noruega e o tabu de não vencer uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo desde 2006. O jogo será neste domingo em Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Diário da Copa. Quem é o favorito da competição a essa altura do mata-mata? Para o craque da Espanha, só existe uma resposta certa. Confira com a repórter Giovana Souza. À medida que a Copa do Mundo entra na fase decisiva, as provocações entre as seleções também ganham espaço. Um dos principais nomes da nova geração espanhola, Lamine Yamal, aqueceu o clima ao afirmar que a França não é melhor que a Espanha. A declaração repercutiu na imprensa europeia e reacendeu a rivalidade entre duas potências do futebol continental. Em entrevista ao programa espanhol El Partidazo de Copa, o camisa 19 projetou um possível encontro entre Espanha e França nas fases finais da Copa e demonstrou confiança no elenco espanhol. Para o jovem atacante, o histórico recente entre as seleções é suficiente para afastar qualquer ideia de superioridade francesa. ¿Colocas a una favorita número 1? No. ¿No? No. Você coloca uma favorita número 1? Não. Acho que não existe nenhuma seleção sobre a qual você possa dizer. É impossível alguém ganhar dela. Mas, por exemplo, a França. A fase de grupos não significa nada. Olha a Alemanha, por exemplo. A Copa do Mundo começa agora. Nós poderíamos ter empatado todas as partidas e agora eliminar a França. E pronto. Então acho que não existe uma seleção favorita. A França chega em um nível muito bom, em ótima forma. Tem grandes jogadores, mas
não acredito que esteja acima de ninguém. Para mim, nenhuma seleção está acima das outras, nenhuma. Para mim, nenhuma está por cima de nenhuma. A declaração faz referência ao histórico recente entre as duas seleções. Yamal lembrou da vitória da Espanha sobre a França na semifinal da Eurocopa de 2024 e afirmou que se os franceses não conseguiram vencer a Espanha naquela ocasião, não podem ser considerados melhores que a atual campeã europeia. A fala reforça o momento de confiança vivida pela seleção espanhola, apontada como uma das favoritas ao título e liderada por uma geração que tem Lamine Yamal, um dos principais símbolos. Embora um possível duelo entre Espanha e França dependa das classificações das duas equipes nas próximas fases, as declarações do atacante já colocam mais temperatura em uma das maiores rivalidades do futebol europeu. Giovana Souza para o Diário da Copa. Diário da Copa. A seleção mexicana aproveita a força da torcida e avança para as oitavas de final. Confira com o repórter Fabrício Serrão. O México faz história em casa e está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Empurrado por mais de 80 mil torcedores no estádio Azteca, a seleção mexicana derrotou o Equador por 2-0. A vitória foi construída ainda no primeiro tempo com 2 golaços. Aos 21 minutos, Quiñones recebeu em profundidade, gigou para cima da marcação e soltou um chute no ângulo. Aos 30 minutos, após um erro na saída de bola equatoriana, o próprio Quiñones tabelou com Raúl Jiménez, que também acertou um belo chute no ângulo para ampliar o marcador. No segundo tempo, o Equador tentou pressionar, mas parou nas defesas do goleiro Tala Rangel. A partida também ficou marcada pela quebra de tabus e recordes. Com a vitória, os mexicanos encerraram a famosa maldição do quinto jogo e voltaram a vencer uma partida eliminatória da Copa após 40 anos. A última vez havia sido no Mundial de 1986. Além disso, o meia Gilberto Mora, de apenas 17 anos e 259 dias, se tornou o segundo jogador mais jovem a começar como titular em um mata-mata de Mundial, atrás apenas do Rei Pelé em 1958. O confronto ainda teve um lance inusitado nos acréscimos. O zagueiro equatoriano Pierro Campier foi expulso graças à chamada Lei Vini Júnior. Após cobrir a boca ao falar algo contra o adversário, a infração foi captada e confirmada pelo VAR, resultando em cartão vermelho direto. O México volta a campo pelas oitavas de final no próximo domingo, dia 5 de julho, às 21 horas. A partida será novamente no Estádio Azteca. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Reportagem. França garante a classificação para as oitavas com facilidade. Os detalhes você confere a seguir na reportagem de Enos Monteiro. A seleção da França reafirmou sua potência em um favoritismo surreal ao título da Copa do Mundo. Com o show do craque Mbappé e do meia Olise, os franceses dominaram completamente a Suécia na vitória por 3-0, se garantindo nas oitavas de final. A apresentação foi de um volume de jogo tão assustador que deixou o mundo do futebol impactado com a fluidez e a naturalidade da equipe. O capitão Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo histórico ao marcar 2 gols, alcançando 18 tentos em mundiais e se tornando o maior artilheiro da história dos mata-matas da Copa. Outro grande destaque foi Olise, que descobriu espaços incríveis na defesa adversária, deu 2 assistências e já briga diretamente por um dos postos de melhores jogadores deste Mundial. Após o apito final, o técnico Didier Deschamps reforçou que, pessoalmente, não vê nenhum problema na seleção, mas lembrou que sempre há o que melhorar, mostrando uma firmeza constante como treinador. Não vamos fazer isso. Sempre há problemas. Inevitavelmente, mesmo quando as coisas estão bem. Eu, particularmente, não vejo nenhum. Sempre há aspectos a melhorar. Hoje, tirando aqueles primeiros 15 ou 20 minutos, em que não fomos bem nas trocas de passes, também não estávamos atuando na intensidade máxima. Além disso, o gramado não ajuda muito na circulação da bola. Mas não. Se quiserem procurar problemas, tudo bem. Não pode parecer que está tudo perfeito, um mar de rosas. Também não vamos cair na euforia. Estamos nas oitavas de final
Isso precisa ser valorizado, mesmo que pareça algo normal e esperado. Com a vaga assegurada, a França agora se prepara para enfrentar o Paraguai no sábado em Filadélfia. Mesmo ativando um provável bloqueio defensivo dos sul-americanos, os atuais vice-campeões do mundo se mostram com diversas armas diferentes para quebrar qualquer ferrolho. A certeza que, quando este time conecta na velocidade máxima, se torna algo impossível de segurar. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais GE, UOL, FIFA, Lance e CBF. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.